Bem, então agora vamos começar a falar a respeito da divisão de polinômios, usando o método da chave. Bem, olha o que está dizendo aqui, olha. Sejam dois polinômios f e g com g diferente de zero. Por que o g tem que ser diferente de zero? Porque o g vai ser o divisor. Assim como você não divide por zero, numericamente falando, você também não vai dividir por um polinômio zero. Por isso que ele tem que ser diferente do polinômio nulo. Dividir o dividendo f de x pelo divisor g de x é determinar dois outros polinômios, o polinômio quociente, q de x, e o polinômio resto, r de x, que verifiquem as seguintes condições. F de x igual a g de x vezes q de x mais r de x, com a seguinte ressalva, que o grau do r de x tem que ser menor que o grau de g de x, ou que o r de x seja igual a zero. Não entendi nada. Calma, relaxa. Olha os exemplos numéricos que a gente tem aqui. Ó. Primeiro, olha só esses dois exemplos numéricos para a gente recordar como faz divisão. Ó. Primeiro a letra A aqui. Ó. Se eu dividir aqui 46 por 2, você deve se lembrar que essa função ocupada aqui pelo 46 é chamada de dividendo. E essa função ocupada pelo 2 é chamada de divisor. E aqui, falando de polinômios, é como se o f de x estivesse aqui e o g de x estivesse aqui, ó, no lugar do 2. Depois ele fala que quando você fizer a divisão do f pelo g, vai gerar dois novos polinômios, o q de x e o r de x. O que significa isso? Ó? Quando eu fizer a divisão do 46 pelo 2, olha como é que fica. Olha. 46 dividido por 2 vai ser, ó, 4. Dá para dividir por 2? Sim, dá 2. E aí você faz 2 vezes 2, 4, e você coloca o menos 4 aqui, ó. E aí você faz a subtração. 4 menos 4, 0. Aí você baixa o 6. E aí você divide, ó. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Aí você coloca o 6 aqui, ó. E encontra o resultado, ó. Este resultado 23 é o que a gente chama de quociente. No caso dos polinômios, vai ser exatamente o q de x. Ó. E esse número que sobra aqui é o chamado de resto. O resto pode ser zero quando a divisão é exata, ou não ser zero. Mas, de qualquer maneira, é resto. Mas na linguagem dos polinômios, vai ser o r de x. Veja como isso aqui é verdade, olha. Aquele resultado do 46 é igual a 2 vezes 23 mais 0. É exatamente isso que ele está dizendo aqui, ó. Que o f de x é igual ao g vezes o q mais r. É exatamente isso que ele está dizendo. Veja como faz sentido. A única diferença é que ali está na linguagem de polinômios, mas é a mesma coisa. Outra coisa, aqui está dizendo que o grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor. É isso mesmo, ó. Quando é que você para de fazer a divisão? Quando esse resultado do resto ou ele dá zero ou ele dá menor que o divisor. A mesma coisa acontece aqui, ó, nos polinômios. Você para a divisão quando o grau do resto for menor que o grau do divisor ou quando o resto na forma de polinômio for zero. É exatamente a mesma coisa. A letra B aqui que eu vou fazer vai ilustrar uma segunda situação, ó, quando a divisão não é exata, quando a divisão deixa resto. Então, olha só. 46 dividido por 3, você vai fazer o mesmo procedimento. Ó. 4 dá para dividir por 3? Dá. 1 vezes 3, 3. Então, aí você coloca menos 3 aqui. Faz a subtração. 4 menos 3, 1. Baixa o 6. 16 dá para dividir por 3? Sim, dá 5. 5 vezes 3, 15. Aí você põe aqui, ó, menos 15. E faz a subtração. E olha o resto. O resto é menor que o divisor. E de novo acontece a relação. Ó. O dividendo é igual o divisor vezes o quociente somado com o resto. Sim, 46 é 3 vezes 15 mais 1. E a mesma coisa vai acontecer aqui com os polinômios. Um detalhe muito importante que eu quero que você perceba. Às vezes você está acostumado a fazer essa divisão sem colocar essa parte aqui. Ó. Você deve estar acostumado a fazer ela assim. Ó. 46 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, 4 menos 4, 0. Aí você já bota o 0, baixa o 6.
6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 2, 6, dá resto zero. Percebeu que você está escondendo essa parte da conta? Mas aqui nos polinômios não vai dar para fazer isso. A menos que você seja muito inteligente e consiga abstrair demais. Mas isso é um risco porque você pode errar nas contas. Então na divisão por polinômios a gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer desse jeito aqui, ó. Omitindo. A gente vai, na verdade, usar esse menos aqui, ó. Então vamos ver como é que a gente vai fazer? Acompanha aqui comigo, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, olha. A gente vai pegar o polinômio f de x igual 6x² menos x ao cubo mais 3x² menos x mais 1 e dividir pelo polinômio g de x, que é 2x² mais x menos 3. Aqui tem alguns passos que eu vou seguir para você. Nas primeiras vezes é bem possível que você vai fazer desse jeito e depois é provável que você vai conseguir fazer isso mais rápido. Então, olha o primeiro passo que ele diz aqui, ó. Você vem aqui no polinômio do dividendo e pega o que tem maior expoente, ó. Peguei. E pega do divisor o que tem maior expoente também, ó. Peguei. E aí você monta essa fração no rascunho, ó. Lá no rascunho você monta essa fração. Quando eu montei essa fração, ó, pegando os dois polinômios que tem maior expoente em cima do dividendo e embaixo do divisor, aí eu faço a divisão entre eles, ó. 6 dividido por 2 dá 3. x² dividido por x², ó, mantém a base e subtrai os expoentes. Ó. 4 menos 2 deu esse 2 aqui. Feito isso, aí você começa a divisão. Então vamos ver como é que a gente vai fazer. Ó. Acompanha aqui comigo. Ó. 6x² menos x ao cubo. Então, ó, 6x² menos x ao cubo mais 3x² menos x mais 1. Dividido por qual polinômio? Ó? Deixa eu só ver se eu não copiei errado aqui. 6x² menos x ao cubo, 3x² menos x mais 1. Dividido por 2x² mais x menos 3. 2x² mais x menos 3. É muito importante você copiar certo isso aqui, porque se você errar um sinal, já zica tudo já. E aí você acaba perdendo tempo aqui na sua divisão, né? Então veja só, deixa eu só ver se eu copiei certinho para não dar nenhum tipo de problema. 6x² menos x ao cubo mais 3x² menos x mais 1 dividido por 2x² mais x menos 3. Bem, agora a gente vem para aquele passo que eu havia mencionado. Ó. Você vem aqui, pega o maior termo de maior expoente e o termo de maior expoente. Vem aqui, ó. 6x², vem aqui no rascunho, ó, dividido por 2x². Como que você vai fazer? Ó? 6 dividido por 2 dá 3, beleza. x² dividido por x², x ao quadrado. E aí eu coloco esse resultado aqui, ó. 3x ao quadrado. E agora, olha o que nós vamos fazer, ó. Preste atenção. Lembra que nós vamos pegar esse resultado aqui do quociente e multiplicar pelo divisor. E vamos anotar o resultado aqui embaixo, ó. Aqui nós temos duas decisões para tomar. Cada um faz do jeito que achar mais conveniente. Lembra que vai ter um sinal de menos aqui embaixo? Esse sinal de menos vai vai fazer um jogo de sinal com todo mundo que eu colocar aqui embaixo. Então eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso pôr o sinal de menos aqui e colocar um parênteses e anotar aqui dentro o resultado dessa multiplicação do quociente pelo divisor. Ou, para não ficar carregado de informação demais, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer as multiplicações e lembrando que vai ter o sinal de menos aqui na frente, eu já lembro de trocar o sinal de cada um deles. Então, cada um pode fazer de um jeito. Ou põe o parênteses aqui, ou assim que faz a multiplicação, já inverte o sinal de todo mundo que vai ficar aqui embaixo. Eu vou fazer desse segundo método. Então, veja só. 3x² vezes 2x² vai ficar 6x².
Só que eu sei que tem um menos, então já vou pôr com o sinal invertido. Ó. Então 6x a quarta. 3x ao quadrado vezes x vai dar 3x ao cubo. 3x ao cubo positivo, mas eu vou inverter o sinal. Ó. E 3x quadrado vezes menos 3 vai dar menos 9x quadrado. Mas eu já inverto o sinal. Ó. Mais 9x quadrado. E agora eu faço o resultado desta conta. Então, olha como vai ficar. Olha. 6x a quarta com menos 6x a quarta, ó, vão cancelar. Menos x ao cubo com menos 3x ao cubo vai dar menos 4x ao cubo. 3x quadrado com mais 9x quadrado vai dar 12x quadrado. Veja que não tem nada para somar com essa parte. Ou seja, seria somar com zero. Então, ela vai apenas descer aqui. Ó. Agora, eu tenho aqui nessa parte um resto parcial, que eu vou agora continuar fazendo a divisão. Só que agora, eu vou ter que considerar esse termo de maior expoente com este termo de maior expoente. Se você quiser, você pode fazer aqui no rascunho também. Ó. Então, menos 4x a terceira dividido por 2x quadrado. Você pode fazer. Ou pode fazer de cabeça já. Mas se quiser fazer aqui no rascunho, você pode. Ó. Então, veja só. Menos dividido por mais já vai dar menos. 4 dividido por 2 dá 2. X ao cubo dividido por x quadrado dá x. Então, menos 2x. Vou anotar o resultado aqui. Ó. E agora eu vou repetir todo o processo e anotar os resultados aqui embaixo. Então vai ficar, ó, mais com menos, menos, 2 vezes 2, 4, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Então daria menos 4x ao cubo. Mas lembrando que eu tenho que inverter o sinal. Então vai ficar mais 4x ao cubo. Menos com mais dá menos. 2x vezes x dará menos 2x quadrado. Lembrando que eu tenho que inverter o sinal. Então, mais 2x quadrado. E por último, ó, menos 2x vezes menos 3 dará mais 6x. Só que eu tenho que inverter o sinal. Menos 6x. Por que está invertendo o sinal? Lembra que eu falei que tem um menos aqui? Ó, quando você divide o 46 por 2, você não faz 2 vezes 2, 4 e você coloca menos 4? Por isso que você faz também a inversão dos sinais aqui. Voltando aqui para o nosso problema. Agora eu vou apenas fazer a subtração. Menos 4x ao cubo com mais 4x ao cubo vai cancelar. 12x quadrado com mais 2x quadrado vai dar 14x quadrado. Menos x com menos 6x dá menos 7x. E não tem ninguém para somar com 1. Então você apenas desce ele aqui. Ó. E agora eu vou começar de novo o processo. Vou pegar o termo de maior expoente e dividir pelo termo de maior expoente ali. Ou seja, vou fazer aqui no rascunho. Ó. 14x quadrado dividido por 2x quadrado. 14 dividido por 2 dá 7. X quadrado dividido por x quadrado não sobra nada. Então é só 7 mesmo. Então eu coloco o 7 aqui. Ó. E começo todo o processo. 7 vezes 2x quadrado dá 14x ao quadrado. Só que eu tenho que inverter o sinal. Então, menos 14x quadrado. 7 vezes x dá 7x, positivo. Só que eu tenho que inverter o sinal. Menos 7x. 7 vezes menos 3 dá menos 21. Só que eu tenho que pôr mais 21. Eu tenho que inverter o sinal de todos. Então agora vai ficar, ó, 14x quadrado com menos 14x quadrado cancela. Menos 7x com menos 7x menos 14x. E 1 mais 21, 22. Agora é só continuar a conta, né, professor? Não, calma, relaxa. Assim como você terminava a conta quando o resto era menor que o divisor, você também para a divisão de polinômios quando você chegou num polinômio que o grau do resto é menor que o grau, ó, do divisor. Olha. Veja que o grau aqui é 1 e aqui o grau é 2 desse polinômio do divisor. Então quer dizer que terminou. Ou você vai chegar aqui numa resposta zero exata,
quando a divisão é exata, ou você vai chegar num polinômio que o grau é menor que o grau do divisor. Então isso é um sinal de que acabou a divisão. Ufa, até que enfim. Então este polinômio que nós estamos vendo aqui, ó, é o polinômio R de x, o resto. Este polinômio que nós estamos vendo aqui agora é o polinômio Q de x. E agora qual a conclusão que nós chegamos? A conclusão que nós chegamos é o seguinte, ó, que se eu fizesse esta conta, ó, 2x² mais x menos 3 multiplicado pelo quociente, 3x² menos 2x mais 7, e somasse com o resto, ou seja, menos 14x mais 22, se você tiver no sábado à noite tempo para fazer esta conta, é como se fosse uma prova real para você saber que toda essa divisão está correta. Isso aqui daria o resultado inicial, ou seja, o f de x. Ou seja, daria este resultado aqui, ó. Certo? Tire um tempo no sábado à noite para você fazer essa conta e você vai verificar que dá certo. Então, esse processo todo que eu fiz aqui, tentando fazer passo a passo, detalhe por detalhe, é o modo de se fazer uma divisão de dois polinômios. Aqui, de maneira mais bonita, com a letra mais bonita, você está vendo exatamente o que eu fiz ali, olha. Que você, quando fizer aqui, ó, o g de x, que é o divisor, vezes o quociente mais o resto, você vai encontrar exatamente o polinômio original, o dividendo que você começou a divisão, certo?